Muito bem, tivemos um problema, bota meu retorno aqui na tela, por favor. Tivemos um problema com a nossa live anterior, mas estamos voltando então. Pode botar o retorno aqui na tela e recomeçando o programa de hoje, certo? E nós tivemos esse problema justamente no início, em que iríamos ter a entrevista com o prefeito Edson Vieira. Vamos ter essa entrevista agora, né? Ainda bem que não foi na metade da entrevista, foi no começo. Prefeito Edson, boa noite. Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, Ralf, Manassés, boa noite a todos que estão nos vendo através das redes sociais, através das rádios que transmitem esse programa. É um prazer voltar aqui no estúdio e conversar com todos vocês. O que tranquiliza a gente, sabe, quando isso acontece, aumenta aqui o volume um pouquinho do meu microfone, é saber que a live do Safadão caiu, né? A live do Safadão caiu. Então, ninguém inventa de reclamar que é porque é no Santa Cruz Online, não. Manassés, Ralf, Luciano, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Que até então, até o Ralf chegar, estava funcionando normal, Tava né? tudo normal, Tava tudo normal, boa noite, exatamente. Manassés. Boa noite, prefeito Edson Vieira, e a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite, Luciano Bezerra. Boa noite, prefeito Edson Vieira. Vamos ter uma boa entrevista, como sempre é, com o amigo prefeito Edson. Você veio diferente hoje, não foi, de gravata? Foi, rapaz, porque eu vim direto para cá. Prefeito Lavava bonita. Boa noite, Ralf. Boa noite, Ney. Luciano, o prefeito Edson Vieira, e a todos os espectadores e ouvintes que estão aí do outro lado da telinha ou do rádio. Muito bem, a gente começa agora o nosso bate-papo com o prefeito. Vamos falar de muitos assuntos aqui, inclusive vamos ter hoje com o prefeito Edson aquele quadro que nós fazemos aqui, que todo mundo adora, né? Todo mundo que está assistindo, que é o verdadeiro ou falso. Então, daqui a pouquinho, a gente traz, o doutor Geraldo Moura já levantou uma sobrancelha ali, só uma. Daqui a pouco a gente traz esse quadro no programa de hoje. Mas antes, tratando de assunto sério, né, a gente fala em relação a essa questão da Covid-19 na seguinte questão, prefeito, antes de falar sobre a entrevista aí com a reunião com o governador. Eu estou vendo aqui, certo? Nós tivemos, no dia 8 de julho, dia 8 de julho passado, anunciados 1.000 casos. E ontem nós chegamos aos 1.500 casos. Então, dia 8 de julho, ontem foi dia 21, Luciano, que é bom de conta, está me dizendo que são 13 dias. No intervalo de 13 dias, nós tivemos 500 casos. Por que eu estou colocando isso? Porque o governo sinalizou que é preciso que haja controle no número de casos. Aumento sempre vai ter, mas que não haja um aumento brusco, que isso esteja dentro de uma média. O que é que se pode fazer, então, né, considerando que nas últimas semanas nós estamos tendo aí uma evolução de casos preocupantes? Ney, você fala em relação a Santa Cruz de Caparibe. A Santa Cruz, isso. O que eu posso dizer é o seguinte, né? A gente tem, e ontem foi até matéria na TV Asa Branca, eu estava vendo, observando a reportagem, comparando Santa Cruz, Gravatá e teve outra cidade que me falha a memória agora aqui. Comparando o nível de testagem. As duas cidades, uma eu estou esquecido qual era o nome, Santa Cruz e Gravatá. Gravatá, com quase 80 mil pessoas, só tinha 600 testagens. Santa Cruz, com 110 mil habitantes, já tinha mais de 3 mil e quase 4 mil testagens aqui na nossa cidade. E com isso, claro e evidentemente, e a gente foi até elogiado pelo professor Jones, que é o cientista que acompanha dentro do governo do estado, essa questão do coronavírus, e foi um dos que nos orientou a gente tomar aquela decisão para que pudesse suspender as feiras aqui de Santa Cruz. Vai aparecer mais casos. Quanto mais a gente testa, a gente vai sabendo onde está se proliferando o vírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o número de casos aumentando. Essa semana mesmo, e Geraldo sabe muito bem disso, não sempre na segunda, na terça, tem um aumento maior por conta do sábado e do domingo, que o pessoal interno na parte administrativa não trabalha como é que a gente pode dizer, no mandatário das informações, não é, do que acontece no final de semana. E aí a gente tem mais quase 800 pessoas, já quase 800 recuperadas em Santa Cruz. Então é um número que vem num patamar que é aceitável, que é plausível, que o Estado, ontem na live, na reunião remota que a gente fez com o governo do Estado, foi dado o gráfico de Santa Cruz, o gráfico de Toritama e o gráfico de Caruaru, onde mostra Santa Cruz e Toritama em uma situação melhor um pouco ainda melhor do que Caruaru.
né, nessa situação. Então, esses números eles aumentam agora. Eu hoje observava, a gente tem 4 pessoas hoje internadas em Santa Cruz, né, 2 na UPA e 2 no hospital de campanha. Né, temos 14, se não me engano, para mim é 14 fora daqui. Mas nada em quem venha dizer que é casos fora da linha do que a gente está trabalhando aqui, que se preocupa demais para uma cidade que a gente sabe que tem 110 mil habitantes e que a gente já faz mais de 100 dias que a gente está com essa pandemia. Alguma pergunta nesse assunto? Porque em seguida a gente vai virar o quadro. Eu só queria saber de 2 coisas, basicamente, sobre o assunto da reunião dele. A primeira é se ele está confiante na previsão de poder abrir dia 16 de agosto, e a segunda, se a prefeita de Caruaru deixou alguma desculpa por não ter ido à reunião, já que ela era uma das pessoas que mais pediam, né, inclusive nas redes sociais, e ontem me espantei, ela não está participando da reunião. Aproveitando, porque está dentro desse contexto, nós comentávamos aqui em programas anteriores que tínhamos a impressão de que o governo do estado não estava em sintonia com os prefeitos aqui da região. É essa a impressão mesmo, prefeito? Ou o governo vem se comunicando? O que eu posso dizer da reunião de ontem? Na primeira pergunta, Ralf. A prefeita Raquel, na segunda-feira, nós fizemos uma reunião, eu, ela e Edilson, discutimos a pauta, não é? E ela tinha um compromisso já pré-agendado na terça-feira, que era a entrega de um conjunto habitacional que ela está terminando em Caruaru para fazer a sua entrega. Então, ela já tinha deixado todas as coordenadas antes. Um pouco da reunião ela falou conosco, mas que infelizmente não poderia passar. E ela já tinha uma diretriz do que era a campanha, o que era a entrevista. O seu secretário foi representado, estava lá André Teixeira, secretário de Desenvolvimento Econômico, Rubem Júnior, chefe de gabinete, e estava o secretário de Saúde, também participou. Então, estava delineado, acho que a gente já sabia do que ela ia falar, do que o pessoal do Caruaru ia falar, do que ia se tratar. Mas ela em sintonia conosco e também já tinha deixado sua posição firme a respeito de algumas posições em que nós iríamos tomar sobre isso. Sobre essa outra questão que o Luciano falou, e estou confiante, Ralf. Eu estou confiante que no dia 16 a gente possa abrir o nosso parque de feira Moda Center aqui em Calçadão. Mas também desde que os números e o que a gente viu pela regional nossa aqui de Caruaru esteja naquele número de quedas e que está hoje, a gente vê que está tendo uma tendência de queda na região. Está mantendo, né, mas um nível que a gente vê é que há uma tendência de queda. Se Deus nos livre e haver um aumento, claro que não irá ter essa abertura, mas estamos acompanhando, estou crente que a gente vai, no dia 16, concluir isso. Não ficou nada definido 100%, dizer, é dia 16. Não, tem essa data, o comitê gestor do Estado está analisando. A palavra do Estado é que se os números estiver dentro desse patamar que nós estamos vendo e acompanhando, a gente irá abrir. E dentro desse outro, da pergunta do Luciano, Luciano, eu ainda ressinto mais de uma integração maior do Estado, de uma conversa maior. Teve essa reunião ontem, foi a reunião mais demorada também. Demorou a ter, mas foi de 11 até 1 da tarde essa reunião. Mas eu acredito que poderia, durante esse período todo, a gente ter se comunicado mais ainda, o Estado ter comunicado mais conosco aqui, porque estava vindo já pronto de cima para baixo e a gente não aceita mais isso. Prefeito, só uma pergunta com respeito à questão da reabertura do polo de confecções, se vai ser no dia 16, isso é só uma expectativa, mas a gente percebeu ontem aqui, conversando com o Valmir, que o Moda Center tem todo um protocolo. Eu faço a pergunta, o calçadão está também nesse mesmo viés do protocolo do Moda Center? É uma, digamos assim, há um compartilhamento de informações ou o protocolo do Moda Center é um e o da prefeitura em relação ao calçadão é um outro? Não, é quase idêntico um ou outro. Tem algumas diferenças, porque a gente... um é privado, outro é público, mas o básico é igual. Não é aquilo que é mais primordial, é quase igual entre o nosso e o do Moda Center. Agora, é como a gente. Eu acho que depois da reunião de ontem vai ter que ter alguns detalhes. A questão dos restaurantes, as questões das lanchonetes, não é essa aglomeração, porque o Estado ontem, no começo de tudo, o Estado veio... Porque o que eu senti, na verdade, é que o Estado está sem um protocolo específico para o polo de confecções, para as feiras. Não é o que a gente sentiu isso, ao ponto
de, num determinado ponto da reunião, ele dizer o seguinte: ora, a gente coloca Moda Center, Parque das Feiras, no KNAI de shopping, como tivesse a prática do shopping, o que é o Shopping Center Recife, o Shopping Center Caruaru. E a gente sabe que o Moda Center, como é que o Moda Center vai ter a mesma, vai fazer a mesma coisa do Shopping Center Recife, no espaçamento, no distanciamento das pessoas? Não vai. Aí eu cheguei e disse: ó, Bruno, vamos deixar o seguinte. Porque ele quis dizer o seguinte: ó, o público vocês tomam conta e aqui a gente faz, o Moda Center entra no que foi programado para o e-shop. Eu digo: ó, vamos deixar aqui bem claro. Ao abrir o Moda Center, abre o calçadão. Ao abrir o calçadão, vai abrir o Moda Center. Ambos são quase idênticos. A gente não pode tratar um diferente do outro. Um é público, o outro é privado, concordo, não tem dificuldade nenhuma. Agora, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros também. Então, eu percebi isso. O que foi que no fim ele disse? Vocês abrem, é o público que vocês tomam conta e a gente dá o apoio que for necessário. E o privado, eles tomam conta e a gente vê como pode também ajudar. Agora, vamos caminhar dessa maneira para que a gente possa ter isso. Afinal de contas, eu vi que falta ainda um Estado saber o protocolo para as feiras, que a gente sabe também que é complicado. Muito bem, vamos girar agora, trazer o intervalo rápido, só 30 segundos, e na volta o assunto vai ser política. Vamos estar conversando com Edson Vieira em instantes depois do intervalo. Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719. Muito bem, de volta então, o quadro Verdadeiro ou Falso, que acho que hoje vai ser a última vez, porque senão fica saturado, né? A gente tem que criar outros quadros para ir alimentando depois. Ele foi trazido aqui por várias pessoas. A primeira pessoa foi a vereadora Jéssica, isso surgiu de repente aqui, né? E aí vários participaram e chegou a vez do prefeito Edson. Então a gente vai encerrar esse quadro hoje para ninguém pensar também que ele estava correndo do assunto, não é isso, Ralf? Exatamente, o mandatário maior do município vai encerrar com honras aqui o nosso quadro Verdadeiro ou Falso. Ney, manda um abraço aí para Ângela Almeida, ela está em Recife. Ela é de Recife, mas diz que adora o programa. Parabéns. Bom, obrigado, Ângela. Eu tinha um recado aqui também de Cupira, infelizmente perdi aqui, mas um abraço a você que está nos acompanhando em Cupira. Muito obrigado também pela audiência em toda a região, saindo inclusive do agreste de Pernambuco. Nesse quadro, a gente pede inclusive que o Edson responda rápido, temos meia hora de programa, certo? E vários assuntos aí para trazer uma resposta mais sucinta para que a gente possa trazer vários pontos. Eu vou começar com a primeira pergunta, né, para você que está nos acompanhando e que não acompanhou os outros, nós fazemos aqui uma pergunta, trazendo como base qualquer coisa, né? Pode ser assunto de bastidores, pode ser ideias das nossas cabeças, e o prefeito disse se é verdadeiro ou falso, então ele fica numa situação muito cômoda, né? Porque é ele quem decide, e aí ele justifica a sua resposta. A minha pergunta primeiro é a seguinte: verdadeiro ou falso que havia um plano A para uma pré-candidatura a vice de Dida Dinan de ser uma mulher e que isso mudou? O plano agora, a possibilidade maior é que esse nome seja anunciado e que essa vaga seja ocupada por Joselito Pedro. Eu tenho que responder duas perguntas aí. Não o plano A, nunca existiu essa questão de ser uma mulher ou homem. Sempre esteve na boa disputa o incentivo a ter mulher. Sempre teve isso. O plano, você diz, o plano B, se vai ser Joselito ou outra pessoa, a gente vai definir isso agora no final do mês. É verdadeiro ou falso, prefeito Edson, que o senhor encomendou uma pesquisa com vários quesitos e a tônica, inclusive da pré-campanha, muda, abraçando de uma vez por todas o bolsonarismo, se assim podemos dizer? Não, falso. Para abraçar Pode repetir de novo a pergunta ou não? O senhor fez uma pesquisa, é verdadeiro ou falso que o senhor fez uma pesquisa e os números dessa pesquisa fizeram com que o senhor abraçasse de uma vez por todas o bolsonarismo, segundo a tônica do programa do senhor, o programa político do sábado na Rádio Vale do Capibaribe?
Não, a gente não fez pesquisa para abraçar o bolsonarismo, não. A gente está abraçando tudo aquilo que o presidente Bolsonaro está fazendo de bem para o Brasil. A gente está indo atrás do recurso e usando os apoios que a gente tem a nível federal. E a gente terá o maior prazer de divulgar e de trazer as coisas boas que o presidente da República possa estar fazendo. Uma delas é o auxílio emergencial e os apoios que nós estamos conseguindo para a liberação das emendas parlamentares, das ajudas, através do senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo Bolsonaro, e a gente terá a maior prazer de estar implementando aqui no município. Prefeito, é verdadeiro ou falso que, não como gestor, mas como o político Edson, o senhor preferiria, para trazer uma oxigenação à chapa que o senhor vai defender, uma mulher? Não fui especificamente de ter um homem ou uma mulher. A gente quer ter sempre surgir novos quadros, seja mulher, seja homem. Se for uma mulher, será muito bem representatividade, terá uma bem representação. Se for um homem, também, como quando eu falo homem e mulher, eu acho que a gente tem que equiparar bem todas não fazer discriminação, seja mulher ou seja homem, como pode ser um jovem também dentro desse contexto que não esteja nem sendo citado nesse momento como pré-candidato. Prefeito Edson, verdadeiro ou falso que nos planos futuros do prefeito Edson está a disputar, juntamente, no caso, a Alessandra, deputada estadual em 2022, e Edson, deputado federal? Verdadeiro, porque eu tenho uma grande vontade, e se me perguntar de que Edson tem vontade, determinação para ser candidato a deputado federal, sim, terei. E se um dia for convocado e estiver as condições necessárias para isso, será uma maior honra para mim poder disputar um mandato. É verdadeiro que, num passado não tão distante, Fernando Aragão foi convidado para ser candidato a vice-prefeito junto com Edson Vieira? Em 2012. É verdadeiro. É verdadeiro. 2012 houve e foi divulgado isso aí naquela ocasião que Diogo o governador Eduardo Campos tinha feito essa aliança e tinha dado a missão ao deputado Diogo para que convidasse naquela época o vereador Fernando Aragão. É verdadeiro ou falso que, se dependesse da sua vontade, o pré-candidato hoje do grupo político que o senhor lidera seria o Joselito Pedro? Não, é falso, até porque eu deixei as pré-candidaturas recorrerem de uma maneira que todos pudessem andar. E foi transparente, através de pesquisas que a gente fez, através de conversas que a gente fez. Se você me pergunta, Joselito é meu amigo pessoal particular? Sim. Por isso que as pessoas acham que Joselito seria tirado do colete, do bolso do prefeito, para ser o candidato a prefeito. Não. Joselito tem uma amizade comigo a longas datas e isso faz com que as pessoas interpretem, talvez, de uma maneira diferente. Prefeito, é verdadeiro ou falso que o senhor está torcendo, inclusive incentivando nos bastidores, que o grupo Taboquinha saia dividido com 2 chapas? Falso, eu deixo muito à vontade eles lá, eu não quero me meter. Eu acho o seguinte, Manassés, é falso, mas eu entendo as colocações de como liderança do deputado Diogo Moraes, entendo, porque ele é do PSB autêntico, da nata do PSB há um bocado desde de seu nascedouro, não é? O deputado Diogo, e como deputado, ele quer indicar o candidato do partido dele. Se isso é coerente ou não, eu não sei. Está entendendo? Ele tem isso. Fernando tem todo direito de querer ser, porque diz que disputou a eleição passada e ficou aquele cheirinho de quero mais. Mas esse cheirinho de quero mais não significa que essa eleição aqui vai ser do mesmo jeito do que foi a eleição passada. Ney, me permita só fazer a última pergunta e já me despedindo aqui do prefeito, dos ouvintes. Eu tenho um compromisso agora, mas vai mudar ter que a tela fazer de novo lá. um corte na tela aqui. Mas primeiro agradecer a você, mais uma vez, prefeito, pela presteza e a nosso respeito mútuo de sempre. Mas, prefeito, é verdadeiro ou falso a afirmativa de algumas pessoas que estavam na sua casa que, quando o senhor
venceu a eleição para Fernando Aragão apenas com 914 votos. Houve no senhor uma grande frustração? Não é uma frustração, Ralf. Se nós tínhamos, naquela ocasião, algumas pesquisas, diga a você, 4 ou 5 institutos que nos davam uma vantagem bem maior, claro que a gente fica preocupado, até porque a gente começou no patamar e depois diminuiu a vantagem. Isso preocupa qualquer um, não é? E a gente estava, naquele momento, houve o susto, a gente tem um pouco, fica assustado um pouco, mas depois a gente faz a reflexão do que foi aquilo naquele momento. Então, por isso que eu digo, aquele gostinho de quero mais, talvez não teve, a partir de nós, eu não subestimei ninguém. Mas algumas estratégias, alguns erros a gente pode ter cometido, que a gente já não cometeu na eleição de 2018, na candidatura da deputada Alessandra, e que foi cometido na minha campanha. Prefeito, é verdadeiro ou falso que um dos temas mais árduos para o candidato Dida Dinan, pré-candidato Dida Dinan, levar nessa campanha será o parcelamento da Previdência de Santa Cruz do Capibaribe? De novo, Luciano, só... Verdadeiro ou falso se um dos temas mais difíceis para o pré-candidato Dida Dinan levar durante essa campanha será o de discutir o parcelamento do Santa Cruz Prev? Não, falso. Até porque o parcelamento, se acontecer, e a gente vai mandar de novo o projeto para a Câmara, não é por conta do prefeito Edson. Isso aí é uma coisa a nível nacional. Um projeto a nível nacional, se nós tivéssemos no INSS, a gente já estava sendo beneficiado. Como a gente é previdência própria, a gente tem que pedir autorização da Câmara. A Câmara entendeu naquele momento que não tinha as informações necessárias. A gente já está vamos reviar o projeto com todo detalhamento. Se a Câmara não aprovar, ela haverá, de uma outra maneira, um parcelamento, até porque o poder público não irá dispor do caixa suficiente do dinheiro para a parte patronal da Previdência, porque a parte do servidor ela é garantida, tem mais de 60 milhões em caixa a Previdência no município de Santa Cruz e nada está desabonando a conduta do Santa Cruz Prev e prejudicando o servidor efetivo do município. Nenhum vai ser prejudicado com isso. Essa pré-campanha, prefeito, ela ficou marcada pela forma como o pré-candidato Dida Dinan distanciou-se das explicações do seu governo. Quando se questionava muita coisa, ele chegou a dizer verbalmente lá na Rádio Comunidade que não tinha a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com isso? Foram afirmações do Dida Dinan. Verdadeiro ou falso entender que o senhor não será representado nessas eleições, o seu governo, amplamente, totalmente por Dida Dinan? Não é falso, a gente será representado pelo nosso candidato Dida Dinan. E por que é que não foi até agora? Não, eu acredito que até ele está representando o governo. A partir do momento em que Dida é o candidato apoiado pelo prefeito, vice-prefeito do município de Santa Cruz do Capibaribe, ele tem todos os pré-requisitos para ter a nossa confiança e ter o apoio integral do nosso governo. Dida tem a maneira dele, tem um jeito dele pacato de ser. Eu não acredito de nenhuma maneira que quando se falou isso na Rádio Comunidade foi querendo prejudicar o governo ou prejudicar algo da administração. Nada disso. Às vezes a gente fala uma palavra que ela tem vários sentidos e são interpretadas de várias maneiras. Mas me sinto representado não só por Dida, mas por toda a estrutura da campanha, até porque Dida é meu companheiro há 4 anos, a gente foi candidato juntos em 2008, tem uma história de linha. Agora, claro e evidentemente, Edson Vieira tem um estilo administrativo, Dida terá o estilo administrativo dele. Dida será prefeito de Santa Cruz, tendo o estilo e a autonomia dele de gerir o município. E sim, se precisar de uma ajuda, seja minha, seja da deputada ou seja de algum companheiro, ele terá sempre. E isso é o que a gente tem deixado bem claro. Prefeito Edson, é notório que sempre depois de 2 mandatos, fazer o sucessor não deixa também de ser um desafio, né? Esse foi um dos feitos, por exemplo, que o ex-prefeito Zé Augusto conseguiu. Ele elegeu o seu sucessor na época, que foi o Tonho do Pará. E isso foi, digamos assim, essa eleição do Tonho do Pará foi base elementar para que ele se candidatasse a deputado federal em 2010, tendo sido eleito. Tudo bem que foi uma eleição bem peculiar, mas
foi elementar. O senhor é verdadeiro ou falso, com base nisso, que é essencial para essa sua, digamos assim, seu projeto de deputado federal, que o Dida seja eleito prefeito em Santa Cruz do Capibaribe nesse ano de 2020? Independentemente do meu desejo de representar a região como deputado federal, e digo também que só serei candidato a deputado federal em um conjunto das forças de oposição de Pernambuco, aonde está inserido o senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado federal Fernando Filho, que nos representa bem lá na Câmara Federal. A eleição de Dida é importante dentro desse sentido aí, não é? Dentro de uma perspectiva de você ir para uma campanha para deputado federal com o apoio de vários prefeitos. E a cidade mais importante que se tem é Santa Cruz do Capibaribe. Mas, independentemente de uma candidatura, de uma pré-candidatura a deputado federal, a gente vai trabalhar firme para que Dida possa avançar ainda mais, que possa resolver alguns problemas que a gente não conseguiu resolver e que possa implementar novas políticas públicas aqui no município de Santa Cruz e dê continuidade àquilo que a gente está fazendo de bom para a cidade. Prefeito, durante uma entrevista aqui desse programa, indagado acerca de uma resposta que o Dida Dinan teria dado ao Tribunal de Contas em um processo administrativo, ele demonstrou que não sabia de um processo que ele respondia no Tribunal de Contas, e isso gerou um mal-estar. Verdadeiro ou falso que houve uma conversa do senhor com o Dida posterior a esse evento para tratar dessa situação? Não, é verdadeiro que houve uma conversa até para explicar para a Dida do que se seria aquela colocação que foi colocada na entrevista com ele, daquele caso das contratações, o que seria. Até porque Dida assumiu o governo quando eu me ausentei, quando eu viajei, e os serviços públicos, os serviços essenciais não poderiam ser paralisados, e ele assumiu, então logo assumiu, ele responde por aqueles 15, 20, 30 dias que passou ali, mas dentro de uma normalidade, e é essas situações que cada dia que se passa, a gente vai passando, vai explicando, para que a gente possa cada vez mais estar entendendo o que é a máquina pública. O ex-prefeito e ex-deputado José Augusto, ele tem uma tese de que o seu grupo político é que está rachado. Com a pré-candidatura de Alan Carneiro, houve uma quebra de apoios da sua base. Isso é alimentado, eu vou até adicionar esse fator, um ponto, que é de que as classes empresariais que hoje se reúnem ao entorno do nome de Alan, indicaram o secretário do seu governo, que é o secretário Antiga Indústria e Comércio, que agora é Desenvolvimento Econômico, foi indicado por essas instituições. Essa afirmação, esse entendimento de Zé Augusto, que o seu grupo foi rachado por isso, é verdadeiro ou falso? É falso. Zé Augusto quer criar algo para tentar justificar o que o grupo dele está em divisão, que o grupo dele não se une, que está dividido. Zé Augusto tenta a todo instante querer criar que o grupo nosso está dividido, o grupo nosso está unido. Nós temos hoje quase 60 candidatos a vereador, temos apoio de lideranças, ex-prefeitos, ex-vereadores, vereadores, alguns empresários, claro, que optam em ter uma candidatura, uma outra candidatura, mas isso não significa que nós temos um rompimento dentro do nosso grupo político. Nosso grupo político está unido, até prova disso é o retorno de algumas pessoas que estavam afastadas e que estão junto conosco agora com essa pré-candidatura de Dida e dentro do nosso governo. Prefeito Edson, creio que na primeira entrevista, ou na segunda que você esteve aqui, foi lhe feita uma pergunta: quem seria o seu maior adversário político em Santa Cruz? E o senhor respondeu que seria Diogo Moraes. É verdadeiro ou falso que ainda o deputado Diogo Moraes é o seu maior adversário, pelo menos de acordo com a sua visão? O deputado Diogo tem hoje, é deputado estadual, é o deputado de oposição, é um dos que eu considero um dos maiores adversários políticos daqui de Santa Cruz e da região. Após essa eleição, a gente vai fazer uma reavaliação, mas até agora eu acredito que sim, até porque ele exerce um mandato de deputado estadual, nada contra, estou falando politicamente, a gente está militando em campos opostos e que nos tratamos respeitosamente com grandes adversários políticos, não inimigos políticos. Prefeito, o que nós temos de informações é que nós teremos provavelmente uma eleição muito acirrada esse ano. Pelos números dos quais nós temos acesso, se mostra algo
tecnicamente empatado entre alguns candidatos. Se comenta que a vitória, uma possível vitória de Alain, ela seria indesejada, ou melhor, menos indesejada para o seu grupo. É verdadeiro ou falso que uma eleição do pré-candidato Alain ela tornaria mais difícil uma retomada ao poder? É falso, até porque eu acredito que nós vamos ganhar as eleições. Eu acredito que Dida irá ser o próximo prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. E eu não vejo dessa maneira. Se porventura o candidato A, B ou C seja eleito prefeito de Santa Cruz, a gente vai continuar o mesmo trabalho, né, sabendo respeitar o resultado das urnas e trabalhar na oposição em Santa Cruz de Capibaribe. O que eu vejo muito é um pouco de pré-candidaturas que tem aí de ilusão, né, do não conhecimento total da máquina pública, a exclusão de pessoas que poderiam ajudar, de pessoas que poderiam ajudar com experiências no público, pessoas que já participaram ou pessoas que têm uma visão colaborativa que estão sendo alijadas do processo e estão sendo excluídas. E eu vejo isso com muito perigo, até porque a gente vê exemplos no país de pessoas que fazem isso. Até aqueles que no passado renegaram a política foram buscar na própria política alguns profissionais para que possa ter o dinamismo da administração pública, pessoas que tiverem experiência pública. A maior mancha, pode-se dizer assim, dos seus dois governos foi o caso KMC, sem dúvida, certo? E acredito que na sua história foi aquela parte de sabor mais amargo. Normalmente, quando se há uma acusação, a pessoa que é inocente é o mais interessado em que aquilo seja julgado para que ele seja provada a sua inocência. Mas é verdadeiro ou falso afirmar que a sua defesa tentou protelar muitos processos de forma que eles não foram julgados, inclusive questionando competência de delegados locais no âmbito das investigações. Se é verdadeiro ou falso que... E a sua defesa tentou protelar esse processo. Não, eu acho o seguinte, né? Se fosse hoje, de volta, talvez eu tivesse colocado mais às claras toda a situação, porque, como você disse, a gente carrega um peso de que eu tenho consciência tranquila, de que não desviei dinheiro, de que não prejudiquei o poder público, de que não fiz nada de errado, não é que não meti a mão nem dinheiro público, nem nada disso, até porque nos autos do processo tem isso. Eu poderia ter agido um pouco diferente. A questão dos advogados, a gente sabe como é advogado, eu estou aqui com dois que estão aqui, que diz, eu estava perto de um processo eleitoral. E dentro do processo eleitoral a gente tenta protelar para que aquilo não venha no período de campanha. Como eu disputei quase de 2 em 2 anos a campanha, foi protelando e foi levando esse caso. Mas para você ter ideia, quando a gente ia começar o caso verdadeiramente, a mostrar toda a nossa defesa, as testemunhas começar a ser ouvidas, veio a pandemia. Aí parou de novo o caso e aí a gente está sem data para começar esse processo. Né? Isso incomoda, claro. Porque é o seguinte, quando você fala, Luciano e Manassés podem até ajudar se eu estiver errado nisso. Um exemplo, a competência, um exemplo, às vezes é dinheiro federal. Dinheiro federal, a competência é da Polícia Federal, dos órgãos federais, para ajudar. O que é que a polícia, um exemplo, a Polícia Civil vai estar interrogando as pessoas aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Entendeu? Então, essa aí. Dizer, vamos parar aqui, vamos brecar isso aqui e vamos levar para a esfera federal. Então, há essas nuances de advogado, mas confesso que às vezes a gente precisava ser mais célere nisso, para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com tudo isso. Prefeito, é natural que todo final de mandato, né, especialmente quando já vocês têm 8 anos de mandato, tenham alguns desgastes, pontos fracos da administração. E nisso se percebe que a grande defensora sua no Legislativo é a vereadora Jéssica, e faz isso com muita ênfase. Mas isso também tem um peso, muitas vezes negativo, porque ela já é uma vereadora, às vezes, que já não vai conseguir atingir a classe do indeciso, porque ela é muito firmada nas assertivas de defender o governo Edson, custe o que custar. Nesse sentido, é verdadeiro ou falso que da parte do senhor vai haver, ou pode haver, um tratamento diferenciado para a vereadora Jéssica durante a campanha? Não, é falso, mas é falso.
Porque Jéssica, né, rapaz? a gente trata O som dela assistindo agora quebrou na hora que ela viu essa resposta. Tenta tratar de maneira igualitária a todos. Agora, claro e evidentemente, pela defesa da vereadora Jéssica em cima do governo, algumas pessoas que são próximas ou que gostam do prefeito Edson Vieira se sentem mais representadas em desejo de votar na vereadora Jéssica. Do mesmo jeito que tem aqueles que não votam porque acham que ela faz uma defesa intransigente do governo. A vereadora Jéssica tem feito isso na Câmara e tem defendido porque ela é uma pessoa que não é do meio termo. Jéssica é uma pessoa autêntica. Se ela está com um problema, ela demonstra o problema. Se ela acredita naquilo, ela defende com unhas e dentes. E uma coisa que é característica dela, Jéssica é grupo. Ela é grupo. Ela não é daquela de pular e deixar no meio do bar. Então, eu acredito que por conta disso, e até reportando aquela questão de Joselito, que por conta de uma amizade que eu tenho pessoal com Joselito, as pessoas achavam que eu ia tirar do bolso. Não, é Joselito e pronto. Não, a gente fez na maior transparência. Jéssica tem isso, e eu reconheço que Jéssica tem pessoas que gostam de mim e que vão votar com ela e vão trabalhar para que ela seja reeleita. Prefeito, falando em vereador, é verdadeiro ou falso que um dos atuais vereadores do PSB, se não fosse o prazo ter expirado, estaria hoje em seu palanque? O que é que eu posso dizer? Se é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, poderia ser até verdadeiro se a gente tivesse mais um tempo para que as coisas comecem a ter uma nuance melhor nesse sentido. Mas eu convidei várias pessoas do PSB, do PT, para estar junto conosco, né? Mas o prazo final foi muito sério. Pessoas que se filiaram ao PSD, eu convidei, não é? Eu perdi algumas pessoas que se filiaram ao PSD por conta que, confesso que não fiquei atento basicamente a esse prazo, mas as pessoas que hoje estão no PSB, eu acredito que estão bem representadas e não teria condições de estar no nosso palanque agora. PSB foi? PSB. Verdadeiro ou falso que o senhor vai dizer a primeira letra no nome do vereador? Não tem nenhum vereador do PSB conosco, não. Ele perguntou um vereador. Um dos atuais vereadores do PSB. Não, os vereadores do PSB estão tudo lá, estão tudo apoiando a candidatura de Elinho. Mas não houve nenhuma conversa assim, que poderia ter durado mais tempo? Não, conversei com vários. Eu só não conversei com 2 ali. Mas outros a gente conversou. Eu até convidei para vir para o partido. Convidar não significa que o cara vá aceitar ou não. Mas que convidei. Agora, cabe a ele aceitar ou não. Tem 3, né, do PSB? Não, Augusto, Marlos e Elinho. Mas Marlos se filiou agora ao PSB, né? Augusto por isso que eu citei dos 3 atuais vereadores do PSB. Não, eu convidei mais de 3 do PSB. Eu conversei com alguns, não é, que estão lá. O Elinho mesmo, que está no PSB, eu convidei Elinho para interagir no nosso grupo, naquele rompimento da Câmara. Não é? Quantas e quantas vezes já conversei, me encontrei com o vereador Marlos, né? Não tive a oportunidade de conversar Augusto, porque já tem uma diversidade grande, e aí ele é filho de um dos maiores adversários políticos meu. Não é? Diogo, no campo político, por conta que está exercendo o mandato, é o maior adversário. Mas os maiores embates que eu tive aqui em Santa Cruz foi com esse prefeito, Zé Augusto Maia, sem sombra de dúvida, que eu considero como um grande adversário político aqui em Santa Cruz. São 7h57. Infelizmente, nosso tempo é curto. Daqui a pouco nós teremos o programa Rota da Notícia, segunda edição, apresentado nesse estúdio. Vamos encerrar, né? Não tem mais o que fazer. Posso fazer a última pergunta? Pode. Tá rindo de quê? Tinha uma pergunta. Tinha. Se ele responder rapidinho... Respondo rápido. Não faça... Até eu estou curioso. A audiência vai ficar esperando sua até eu pergunta. estou curioso. Prefeito, é verdadeiro ou falso que há uma grande possibilidade de, ao final dessas eleições, uma parte da família Maia desembarcar no grupo do prefeito Edson Vieira? Maria, falso, que eu não fazer mesmo. Falso. Não, nunca teve essa conversa. Falso. A última pergunta, pode estar embaixo de todo mundo aqui. Verdadeiro ou falso que o senhor nunca mais vai fazer campanha política nenhuma com slogan de menino, porque isso não faz mais sentido. O senhor já está no grupo do risco, inclusive, acredito, chegando. Isso nada, eu estou jovem. Não faz o menor sentido mais essa história. É verdadeiro ou falso?
O menino passou, agora é o jovem. Né? O menino aí passou, agora é o jovem aí que está aí. Meu amigo Joãozinho, que deve estar nos assistindo lá em São Joaquim do Monte, não é agora ver. Ele, o candidato a prefeito dele, desistiu, que era o vice, né, doutor Abrantes, por as questões do Covid. Ele foi acometido do Covid, né, e tem comorbidade, então ele renunciou, desistiu da candidatura. E agora é 2 jovens. Inclusive tem uma foto que Ernesto Maia usa para fazer postagem ruim. Aí ele lançou agora, é o menino do menino aí. Aquela foto ali, acho que depois daquela foto que não se fala mais desse negócio de menino. Aí ele lançou o menino do menino, que é 2 jovens. Ah, é? Lá em São Joaquim do Monte. Não, a gente agora já estamos em outra etapa aí agora, não é, buscando outros horizontes, e a gente agora vai com o slogan da juventude, do trabalho, da dedicação, né, do polo de confecções. A você que nos acompanha até então, nosso muito obrigado, prefeito, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. A gente que agradece a Ralf, que esteve aqui, saiu, Manassés, Luciano, você, Ney, e a todos que estão em casa nos vendo, nos acompanhando, e aqueles que nos escutam através das rádios que transmitem esse programa. Um abraço, boa noite a todos vocês. Obrigado, Manassés, obrigado, Luciano Bezerra, né? Voltaremos amanhã. E a Marília, Elivaldo e Didinho, né? Ali na técnica, Geraldo Moura também aqui acompanhando na retaguarda no programa de hoje. A todos, então, nosso muito obrigado. Estamos ao vivo todas de segunda a sexta-feira, às 19 horas, e você acompanha o programa através desses canais. Um grande abraço, voltaremos amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.